Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente aí ao nosso segundo programa diferenciado podcast. Hoje o assunto ele é bom, cansativo e polêmico. CrossFit na área hoje. O meu convidado, Felipe Heller. Dá um tchauzinho pra galera, dá um oi pra galera, quer dizer. E aí galera, tudo bem? Gente, o Felipe ele é coach de CrossFit, né? Isso. E a gente sabe que, falando de saúde, falando sobre treinamento, o CrossFit sempre é um assunto que está no radar aí, né? E até teve uma convidada aqui, Felipe, que ela é a minha primeira convidada, a Paloma, né? A gente citou um pouquinho sobre CrossFit e a gente citou um pouquinho da perseguição que fazem com o CrossFit, o pessoal de outras áreas de treinamento aí. Sim. E a gente sabe que tem alguns sensos comuns aí, né? Algumas coisas que são meio disseminadas aí sobre o CrossFit, que eu queria que você explicasse melhor pra gente, né? Sim. Alguns deles são, CrossFit gera muita lesão, CrossFit não é pra todos, CrossFit, os caras fazem um movimento tudo cagado. São coisas que a gente ouve, né? Sim. E o pessoal da musculação também bate bastante, mas o intuito, primeiramente, né, eu queria que você contasse, antes de a gente entrar nessas pautas mais polêmicas, né? A gente poder, até mesmo, eu creio que você vai querer desmistificar isso daí. Sim, com certeza. Eu queria que você se apresentasse, né? Dissesse aí um pouquinho sobre você, sobre o profissional, Felipe. Onde você se formou, como é que você chegou até ser um coach de CrossFit. Eu lembro que você começou na musculação, né? Isso. Tá? Conta um pouquinho dessa história pra galera aí. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, tá? Eu sou formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Me formei em 2011, tá? Igual o Ivan falou, o primeiro trabalho foi com musculação mesmo, né? A gente acaba, no meio da faculdade, a maioria da galera acaba seguindo por esse caminho. Eu trabalhei com musculação e natação de início, tá? E depois, mas eu sempre tive curiosidade com funcional, com essa parte de treinamento. E na época eu comecei a praticar jiu-jitsu na faculdade, então eu queria me preparar melhor para poder treinar. Eu nunca fui de competir, mas eu queria treinar bem com a galera. Então eu via vídeo de funcional, de treinamento e tentava reproduzir dentro da academia para tentar melhorar a parte física aí e ter um bom desempenho, né? E aí eu fui por muito tempo aí trabalhando dentro da musculação e da natação, que foram as 12 principais atividades que eu trabalhei por um tempo. E sempre tive também, igual a maioria da galera, uma boa parte com preconceito com CrossFit. Tanto que na época eu trabalhei em Osasco, cara, tinha aluno que ia falar de CrossFit e falei, mano, não, isso aí machuca, isso não é legal, os caras ficam fazendo coisa que não tem nada a ver. E você fazia CrossFit? Não, nunca fiz. E esse foi um problema, porque se eu não posso falar de algo que eu não conheço, né? Mas você falava? Falava mal pra caramba. Falei, não faz, que não é legal. E depois de lá eu vim pra Indaiatuba, lá onde eu moro hoje, em 2013. E comecei a trabalhar com musculação e natação. E uma época lá, numa academia que eu trabalhava, um senhor falou, não, a gente tá abrindo uma academia tal, de CrossFit, vai lá conhecer, me dá seu número. E ok, continuei trabalhando e tal. Um tempo depois eu acabei saindo dessa academia e, coincidentemente, uma semana depois me ligaram para ir conhecer o espaço para trabalhar com eles. Mas isso daí é em 2013 mesmo, quando você iniciou na cidade, não? Já um pouquinho depois? Foi um pouquinho depois, foi mais ou menos 2015, né? 2016, mais ou menos. E fui lá conhecer, depois e acabei ficando. Comecei a trabalhar com eles e tal, me aprofundei na metodologia, porque também uma das coisas que tem dentro do CrossFit, que é uma das ferramentas que eles usam, é levantamento de peso olímpico. O LPO, né? É o famoso LPO, que hoje eu também tenho especialização nessa parte. E foi algo que eu me interessei e comecei aí depois a trabalhar, fiz o curso da CrossFit, né? Hoje eu sou treinador nível 2, né? A gente é level 2 de CrossFit. E estou buscando aí level 3 e outras especializações para me aprofundar. E qual que é o máximo que chega assim? A gente tem o level 3, que são onde você já pode virar staff da CrossFit, trabalhar nos cursos, tudo mais. A gente tem o level 4, mas são pouquíssimas pessoas assim no mundo que tem esse level, se eu não estiver errado. São algumas pessoas que trabalham diretamente dentro da sede da CrossFit lá. Mas minha meta hoje é o level 3.
e depois trabalhar com os cursos dentro da CrossFit. Esses cursos tem no Brasil? Eles são itinerantes? Como é que é? Os cursos de level 1 e 2, eles têm no Brasil, né? Inclusive, para você começar a trabalhar com CrossFit e você poder colocar o nome na sua academia de CrossFit, você é obrigatório ter pelo menos o level 1, né? Tendo o level 1, você pode abrir uma academia e começar a dar aula e divulgar a metodologia do CrossFit. E a academia que vai abrir, que vai ter lá a placa CrossFit, ela tem que ter uma espécie de alvará da metodologia? Como é que Exatamente. funciona? O CrossFit é uma marca, então é como se fosse, sei lá, um McDonald's ou um Burger King, por exemplo. Para você trabalhar com a marca, você paga um valor que é o valor da franquia, né? Então você precisa ser habilitado pela CrossFit, então você precisa ter o curso e você paga uma anuidade para poder utilizar a marca CrossFit no seu box, né? A gente chama de box na maioria das vezes. Para você poder colocar a placa CrossFit lá, CrossFit, a marca CrossFit. Isso, você tem que ter o curso e pagar o royalty Mas da franquia. Mas não precisa ser coach. Não precisa ser o cara que dá aula. Não necessariamente você precisa dar. Na verdade, assim, você pode abrir o box, mas o responsável técnico da academia tem que ser alguém que tenha a formação de level 1 de CrossFit. Entendi. Porque quando eu perguntei, né, o que você precisar para você ser um empresário, vamos dizer assim, um empresário que vai abrir a academia ali com a placa CrossFit, né, poder usar o nome CrossFit, os direitos Isso. do uso da marca, certo? Certo. Esse cara ele não precisa ser o coach, ele é o cara que tem o dinheiro, é o cara que vai abrir, é o cara que vai investir no negócio, mas para ele fazer funcionar, ele tem que ter um cara que tenha o curso da CrossFit. Isso. Aqui no Brasil também, para você dar aula, a gente precisa ser formado em educação física, né? Mas o curso da CrossFit, o level 1, 2 e 3, ele é aberto para qualquer pessoa. Então, porque fora do Brasil não precisa ter essa necessidade de formação em educação física. Então, qualquer pessoa pode chegar, fazer o curso e abrir um box de CrossFit. Ele não precisa ser um educador físico, ele vai fazer o curso do CrossFit para dar CrossFit. Fora do Brasil, né? Funciona assim. Aqui você precisa ser formado, mas para abrir o box, para ter o ambiente em si, você tendo a certificação de level 1, você já pode abrir o box. E é legal saber disso daí, porque é um crivo tremendo para você conseguir como dizer, a credencial para você ser considerado level 1, né? Sim. Me explica um pouquinho como é que é uma qualificação teórica e prática, é mais prática do que teórica, é mais teórica do que prática, é 50-50, como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente da dificuldade que é, porque é legal o pessoal conhecer, né? Saber como é que Pessoal, eu não sou do CrossFit, tá? Às vezes pode ser que eu esteja querendo fazer campanha aqui pro CrossFit, mas na verdade é trazer uma informação do que realmente é o CrossFit. A partir daí, quem está me assistindo, seja você profissional de educação física, seja você um leigo, seja você um praticante apenas de qualquer modalidade de exercício físico, atividade física, esporte, você tirar a sua conclusão, tá? Mas eu estou pegando aqui com o Felipe aqui todas as informações de quem realmente está lá todos os dias, né? Então me explica como é que é essa questão para você conseguir aí fazer lá o curso de CrossFit, para conseguir o level 1. Ok. O curso de CrossFit, ele é o level 1, né, e o level 2. O level 1 você faz em um final de semana, é um sábado e um domingo, que você dedica integralmente a fazer o curso, né? O curso ele é pago em dólar, a gente tem um valor de $1.000, né? Pra gente que é brasileiro sai um pouquinho pesado esse valor, mas é um valor universal, em qualquer lugar do mundo o valor é esse, né? E aí você faz o curso, ele é teórico e prático, então você tem uma parte teórica que você vai ser introduzido à metodologia do CrossFit, você vai aprender um pouco sobre os movimentos básicos, as capacidades físicas básicas que a gente trabalha, vai trabalhar um pouco de periodização, de montagem de treinos, de nutrição, né? O CrossFit tem uma parte específica de nutrição, que é a dieta de blocos lá, e no final você tem uma prova. Se você não passar na prova, você precisa pagar uma nova taxa, esperar um próximo curso e fazer a prova. Aí, se você passar... Mas de novo os $1.000. Não. Aí é um adicional, assim. Você paga só uma taxa da prova, que deve ser baratinho aí, $250 mais ou menos. E aí você vai lá e faz só a prova, você não precisa fazer o curso inteiro. Então você vai no segundo dia do próximo curso que for mais perto de você,
e você faz a prova, e você passando nela, você ganha a certificação de nível 1, né? O nível 2, ele trabalha muito mais a parte de como ensinar, né? Porque a gente trabalha com grupos, então você vai estar lá com, sei lá, no meu caso, eu chego a trabalhar às vezes com 24 pessoas dentro de uma sala de aula. Como que eu vou conduzir a aula para essas 24 pessoas? Como que eu vou ensinar o movimento, né? E como que eu monto uma aula, qual a estrutura da aula que a CrossFit ensina. Então, e no final eu tenho uma prova, a prova do nível 2 ela é online, você pode fazer em casa, porque a ideia do nível 2 é saber o quanto você absorveu do curso, né? E aí você finalizando a prova, você ganha já a certificação de nível 2 de CrossFit. Ah, tá. Mas aí então não precisa estar num local fora de casa. Você faz tudo de casa, a prova do nível 2. Apenas a prova. O restante você tem que estar presencialmente no curso para fazer isso. Ah, tá. O que é o resto dos conteúdos. Isso. Entendi. Então você vai lá, você tem no primeiro dia... a gente fala sobre as aulas, sobre os treinos, estrutura da aula. Você tem uma parte prática. Então os instrutores do curso, eles apresentam, por exemplo, uma ideia de como você seria, por exemplo, um heavy day, que é um dia de treino pesado, e a gente faz isso na prática, desde o aquecimento até a parte final. A sessão inteira, 1 hora. A sessão inteira, 1 hora de treino, para você também ver como que é o ideal, né, que um treinador nível 3 conduza a aula, e depois também a gente sempre vai estar se separando em grupos. E, por exemplo, eu vou escolher um movimento, sei lá, um movimento que eu vou escolher é o agachamento. Então eu vou na frente da turma, e eu vou ter que ensinar o agachamento para a turma enquanto o instrutor está do lado de fora me avaliando e me corrigindo para que eu possa ensinar da melhor forma possível, de forma simples e clara, que o aluno consiga fazer o movimento de forma correta e eficiente. E já no nível 1, você também tem que fazer ali existe uma prova física ou a prova só é a prova teórica? Vamos supor, tem alguma prova física que se você não conseguir terminar um exercício, não terminar um treino, uma sessão, você não consegue passar, realizar algum tipo de exercício, você não consegue passar? Como é que funciona isso daí? Tanto no nível 1 quanto no 2, você apenas tem uma prova teórica. A parte prática é para você ter a vivência, né? Porque nós, como treinadores, somos como os alunos normais. Então, existe muito treinador que não consegue ainda fazer alguns movimentos, que são movimentos complexos, sei lá, de se pendurar numa argola, né? De fazer um ring muscle up, um bar muscle up. E o interessante disso é porque a gente estando com os alunos, mesmo que nós não saibamos fazer, é legal você também passar pelo processo de aprendizagem, porque você vai entender o aluno. Pô, o aluno não consegue, eu também não conseguia. Quais são as demandas do aluno? Exatamente. Lá de lá, né? Eu também não conseguia. O que eu fiz para conseguir? Como eu posso ajudar o aluno? Às vezes, numa aula, você vai ter um aluno que sabe fazer. E se no planejamento da aula existe esse exercício, na hora de demonstrar, você pode chamar o amigo. Mostra pra gente o exercício, por favor. Então, galera, esse é o exercício e tal, não sei o quê. Mas você vai continuar treinando e passando pelo processo para que você consiga fazer e desenvolva o movimento. Mas as provas são 100% teóricas. Entendi. Então, a parte física numa capacitação de CrossFit ela não é eliminatória. Não. Se o professor, por alguma eventualidade, não conseguir fazer o movimento. Tanto que durante o curso, às vezes, sei lá, você pode ter feito, sei lá, uma cirurgia no joelho e você não pode fazer nenhum movimento. Você só vai falar para o instrutor, eu não posso fazer, mas você vai estar ali acompanhando e absorvendo conhecimento, que é o mais importante. Então, assim, existe a preocupação com a parte pedagógica dos movimentos, né? Sim. Você, até pelo que você está me falando, é um critério de avaliação da própria metodologia. Então, assim, nessa questão da pedagogia do movimento, tudo isso daí ela existe para poder oferecer uma segurança de realização. Exatamente. Certo? Dos movimentos, para que o aluno, que é ali o consumidor ali final ali daquela metodologia, possa fazer dentro dos padrões de segurança mínimos. Sim, né? sim. Agora vou ter que ser polêmico aqui, né? O pessoal fala, né? Quando eu falo pessoal, é senso comum, tá? Que nem você tinha, por exemplo, como um próprio professor de educação física. Exatamente. Né? Você falava, eu não faço isso daí não, porque isso daí machuca. Esse senso comum, né? De que você machuca e tal, você acha que veio da onde? Você acha que realmente, entre ali os praticantes de CrossFit ali, tem muito lesionamento, tem muita lesão, né? Os praticantes lesionam bastante. Você acha que isso daí se atribui ao CrossFit ou à questão de buscar o alto nível? Porque também tem isso daí, né? Sim.
quando você busca um alto nível, né, você se expõe mais em treinamentos um pouco mais vigorosos, um pouco mais intensos. Também tem a característica, né, que eu queria que você faça pessoal, que o CrossFit, muito dele é tudo contra o relógio, a maioria das exercícios são contra o relógio, né? Sim. Então, desmistifica isso daí, explica pra gente essa questão do lesionado, do não machucar. Cara, isso aí daria um podcast de 6 horas, 10 horas, se fosse deixar, né? Mas eu acho que o principal aí é a falta de conhecimento, né? A gente fala, machuca e tal. Qualquer esporte machuca. Futebol machuca, lutas machuca, crossfit machuca, musculação machuca. Se você não fizer nada, você também vai machucar, porque você vai ter lesão, sei lá, por esforço repetitivo, LER. Então, tudo que você for fazer na vida, você tem algum risco, né? E o que eu acredito que a maior taxa de lesão é por ignorância, né? Tem um estudo que foi feito que a cada 1000 horas de treinamento, o CrossFit é um dos esportes que menos lesiona. Ele está, em questão de que esportes que mais lesionam, o futebol está na frente, futebol americano, lutas, né, judô, entre outros esportes, eles lesionam muito mais do que o CrossFit, né? O problema é que o CrossFit ganhou uma visibilidade muito grande pela modalidade e aí o pessoal, machuca, não machuca, mas é falta de conhecimento. Se você realmente for conhecer o CrossFit, estudar a metodologia e como é ensinado, você vai ver que ele não lesiona, né? Não que não lesiona, todo mundo está sujeito a ter uma lesão. Mas se você respeitar o processo pedagógico, os processos de ensino, você não vai se lesionar. É muito comum dentro das academias, eu vou primeiro colocar a culpa no aluno, depois no professor, mas assim, o professor ele vai chegar para você, por exemplo, eu estou fazendo um movimento de levantamento de peso, um snatch, e o movimento não está correto. Se o movimento não está correto, não é a hora de eu pegar e colocar peso na barra. Então, muitas vezes, eu como instrutor vou falar para o aluno, tira o peso da barra, vamos trabalhar uma parte técnica do movimento para que você aprenda, e a hora que ele estiver bom, aí eu vou fazer uma progressão de carga, vou colocar uma carga, né, pequena, depois a gente aumenta um pouquinho para você trabalhar com qualidade e evitar lesão. Muitos alunos não respeitam o professor nesse sentido e querem só peso, peso, peso. Então, às vezes, você como instrutor tem que chegar também, segurar o cara, tirar o peso da barra, você mesmo, para ele não se machucar. Alguns exercícios de ginástica, você precisa cumprir etapas. Então, um bar muscle up, que é um exercício de subir na barra, por exemplo. Você precisa primeiro conseguir fazer uma barra na força, um strict pull-up. Depois eu vou progredir para um keeping, depois para um butterfly, depois, então, fazer um bar muscle up. Então, eu tenho que respeitar alguns processos também para que eu não me lesione. Você me mandou algum vídeo de um bar muscle up? Porque, assim, esses nomes que você está falando são todo em inglês, né? Sim, sim. E para quem é leigo, o cara tá falando palavrão aqui, é chique, né? Legal, né? Mas aí tem como depois você explicar pra gente o nome de cada movimento e tal, pro pessoal de casa não entender. Não, bacana. E também, assim, eu vejo alguns instrutores também são relaxados e não sabem gerenciar a turma de forma correta. E isso acaba também deixando o aluno se lesionar. Então, o aluno que está fazendo a aula, ele precisa ouvir o treinador precisa prestar atenção e orientar de forma correta o aluno, né? E hoje em dia eu vejo também uma importância muito grande de você fazer o que a gente chama no CrossFit de exercícios acessórios, que são exercícios de fortalecimento para as articulações, fazer treino de mobilidade e alongamento. A maioria dos meus alunos trabalham às vezes sentado, né? Então o dia inteiro com uma postura, então tem, sei lá, posterior de coxa encurtado, tem muita cifose, encurtamento de peitoral, então eles têm muita dificuldade de fazer alguns exercícios que só dentro de uma hora de aula é difícil a gente corrigir eles. Então, fora da aula, ele precisa também gastar um tempo se alongando, fazendo uma mobilidade, às vezes fortalecendo. Pode ser, 10, 15 minutinhos antes ou depois do treino, ou em algum outro horário que você gastar esse tempo, você vai melhorar demais a tua qualidade de vida e o teu treino. E também isso também já vai evitar lesão. Então, você precisa ter essas consciências, né, de se fortalecer, de respeitar o processo, de ter limites, porque não adianta você querer treinar igual o atleta. O atleta, ele treina 4, 5 horas por dia. Ele, às vezes, ser atleta é uma profissão acima de tudo. Então,
o cara, ele às vezes, ele se lesiona porque ele precisa superar alguns limites, algumas marcas. E a gente não pode pegar também isso aí como um padrão, como um foco para se desenvolver dentro da atividade, né? Quando a gente fala em lesão, a gente tem aí várias possíveis vertentes aí que estudam o processo cronológico de uma lesão, né? Por que ela acontece? Aí tem a linha que falava muito, discutia muito o alongamento, né? Aí depois foi para a mobilidade, quando começou a vir com esses esportes um pouco mais impactantes. E hoje a gente sabe que uma lesão ela tem vários fatores, né? Vários fatores que vão influenciar para levar para aquela lesão. A questão da pessoa não ter mobilidade ou encurtamento muscular e tal, ela leva a pessoa a fazer alguns movimentos, principalmente aqueles movimentos, não sei se você concorda comigo, tá? Aqueles movimentos que são bipodais, né? Que são sobre ali agachamento, são sobre ali Sim. pés paralelos ali. Se a pessoa tem um desequilíbrio de tônus muscular, né? Tem a perna direita mais forte, uma esquerda, um músculo, né? Que ele é muito primário naquele exercício, um músculo que é muito efetivo naquele exercício, que de um lado está muito forte, do outro lado está muito fraco, você tem uma descompensação durante Sim. a realização. Quando você leva aquele músculo a uma demanda extraordinária, muito mais forte do que ele está acostumado, aí é onde você pode ter aquela lesão aguda, né? Onde ali foi o estopim para poder se escancarar um quadro de lesão que estava ali se formando cronologicamente. Você concorda com isso? Você concorda que também ter o equilíbrio do tônus muscular, trabalhar os dois lados, fazer trabalhos assim unilaterais para você estabelecer um equilíbrio muscular, ele interfere na questão da segurança contra a lesão? Interfere 100%. Como a maioria dos nossos alunos, às vezes eles só fazem o CrossFit, e é normal que nós tenhamos diferenças musculares, né? Às vezes de forma inconsciente, eu vou subir uma escada, toda vez eu começo a subir a escada com a perna direita. Eu vou fazer alguma coisa, sempre o meu lado dominante vai começar o movimento. Mas a gente precisa, pelo menos em aulas em grupo, é difícil você ficar avaliando, mas é importante que frequentemente você coloque os exercícios unilaterais, né? E trabalhe isso no aluno para evitar lesão. Então, a gente tem que dar uma avaliada de forma geral, né? Você vai passar pelo aluno, às vezes o aluno te dá o feedback. Tô sentindo mais essa perna aqui na outra, tal. Então, por exemplo, você pode falar, faz um pouquinho mais disso aqui, faz, sei lá, uma passada, né? Um afundo, um avanço depois do treino. Vamos fazer um pouquinho aqui para fortalecer, vou fazer um exercício de glúteo. E às vezes você cancela algum exercício, vamos por você passa no aluno, tem lá a sessão, o odd tá lá correndo, né? Sim. Aí você vê que tem aquele aluno que está muito ali, está muito para trás, ou está sentindo muita dificuldade de um exercício. Tem hora que você chega nele e fala assim, amigo, faz esse daqui, ó, cancela, vamos substituir por esse, ou acontece isso daí? Não, frequentemente eu faço isso. Eu tenho, por exemplo, um aluno lá, que é um senhor, ele deve ter 60 e poucos anos, né? E ele tem uma dificuldade muito grande para segurar uma barra aqui que a gente chama em front rack, né? Em posição na frente dos ombros. Por dificuldade de mobilidade e tudo mais. O que eu faço para ele? Não, vamos colocar a barra nas costas para fazer o agachamento. Eu tinha um aluno que tinha muita dificuldade de segurar a barra acima da cabeça para fazer um agachamento de arranco, né, que é o overhead squat. Vamos trocar por um agachamento nas costas, ou vamos fazer algum outro movimento. Ou eu já chego um aluno que às vezes está lesionado. Não consigo empurrar a barra para cima. Você consegue fazer uma flexão de braço? Então vamos fazer uma flexão. Então o professor também ele tem que ter esse conhecimento, tem que ter um leque de exercícios para conseguir chegar e adaptar para o aluno de acordo com a necessidade dele. O olhar atento também com o conhecimento da turma, né? Sim, sim. É bem difícil, mas com o tempo você começa a aprender a gerenciar a turma inteira. E você já olha, e com o tempo o aluno está toda semana na sua aula. Você já sabe que ele tem uma lesão aqui, uma limitação ali. Então, faz isso aqui, faz aquilo ali que vai melhorar. E aí o aluno consegue ir evoluindo. E ainda, assim, agora para terminar essa parte do assunto lesão, né? Que popularmente o pessoal tem essa visão sobre o CrossFit. Eu fiz CrossFit por um tempo, né? Inclusive você era o coach lá do horário que eu ia. Eu via que, assim, existe uma atmosfera, né? Aquela atmosfera, aquela questão ali do social ali do CrossFit, né? A convidada anterior falou de aquela sensação de pertencer a uma comunidade, a família, né? Isso. Mas também tem essa questão que você falou que o aluno também, às vezes, ele quer pular processo, quer pular etapas, né?
poxa, você não acha que tem algumas coisas da própria metodologia que também favorecem isso? Assim, por exemplo, quando você termina um WOD lá, você tem que ir lá escrever o tempo que você fez o WOD. Sim. Aí se o cara tá muito para trás, ele fala, putz, depois do treino eu vou ter que escrever o tempo, cara. Aí todo mundo lá fez em 4 minutos, eu vou lá e fiz em 6, poxa. Não, eu vou matar isso daqui, eu vou fazer isso daqui mais rápido. Essa questão, lógico que ainda é uma escolha do aluno, né? Exatamente. Mas eu não acho que o aluno já tem tendência a não querer estar ali naquele ciclo social ali um pouco mais para trás ali, já favorece ele a querer matar um pouco mais o movimento, querer pular etapas, né? Querer fazer mais rápido com menos qualidade, né? Porque às vezes quando você faz um movimento que você se tá gerando ali um quadro crônico de lesão ou que você tem uma lesão aguda por causa de um movimento que você fez errado, né? Também tem essa questão do aluno querer acompanhar a galera que já é evoluída, só que ele não percebe, né? Que ele não está no mesmo nível, ele quer acompanhar, mas tomando atalhos, né? Você não acha que um pouco... Eu sempre falo que o problema é como você controla a turma e como você aborda. O CrossFit, uma das coisas que fez o CrossFit crescer e que atrai muita galera é esse senso de comunidade, de estar todo mundo junto, de treinar, de fazer tudo junto. Então, a ideia é sempre assim, eu terminei o treino em 4 minutos, tem um amigo ali fazendo, eu vou lá incentivar o cara e vou ajudar ele a terminar. Eu não vou ficar sentado num canto e que se dane, o cara fica pra lá. Desculpa. Imagina. Então, e tem um professor que ele precisa orientar e ter esse domínio da turma para que isso não aconteça. E é muito comum os homens serem muito orgulhosos, porque se você pega uma mulher que treina mais tempo, em alguns movimentos ela pega cargas boas. Não que seja cargas absurdas. Mas às vezes o cara chegou agora, eu falo, não, você vai fazer hoje só o exercício com a barra, nós não vamos colocar peso. Aí vem a mulher lá fazendo aquela carga... Aí ele olha pra menina do lado, ela tá com 25 libras de cada lado na barra. O cara fala, não vou ficar pra trás pra essa mulher, você é louco? E aí quando vê, o cara tá querendo pôr peso, fazendo um movimento errado, e aí você fala pro cara tirar, ele não quer tirar, e aí isso machuca o cara. Aí ele vai falar o quê? Que a culpa é sua? Você chegou lá, você orientou, você falou com o cara, você conversou, e o cara não quis tirar. Eu não tô dando aula pra criança, né? Então, o cara se machucou por ignorância de querer se mostrar superior, se mostrar melhor que alguém ali dentro da sala. Ou pelo menos que não ficou para trás, né? Exatamente. E na verdade, o que eu sempre falo, a competição não é contra o cara que está do lado. É você com você mesmo. Olha, se pegar o meu caso, olha eu quando eu comecei no CrossFit e como eu tô hoje. Se eu não respeitasse o processo, se eu ficasse me comparando com o cara do lado, talvez eu nem estaria praticando mais, porque eu ia estar lesionado, às vezes eu ia me desmotivar e ia parar onde isso. Então, é legal esse senso de comunidade do CrossFit, e o treinador também precisa ter essa capacidade de orientar e de cuidar da turma para que isso não aconteça, né? Entendi. Bom, agora tirando os aspectos, né, que soavam negativo no CrossFit pela questão de socialmente as pessoas acharem que é muito lesivo e tal, agora vamos falar das qualidades boas do CrossFit. Quando você fala para um churrasco, ou faça um CrossFit e tal, às vezes até com pessoas que treinam outras modalidades, musculação, ou treinando futebol e tal, aí eu sempre tenho aqueles caras que brincam, né? Faz CrossFit, o cara treina forte, então, né? Porque o CrossFit, ele tem essa fama de ser um treinamento intenso a cada sessão. Sim. Né? E quando eu falo intenso, é um intenso de acordo com o nível que a pessoa está. Se a pessoa é um nível iniciante, vai ser um intenso para o nível iniciante. Exatamente. Se a pessoa é um nível médio, é um intenso para o nível médio. Se a pessoa como é que vocês chamam? RX, né? Que é o RX. Que é o cara lá, o mais hard lá, no maior nível que tem de proficiência, vai ser um treinamento forte para ele, né? E essa intensidade, essa percepção de esforço que o aluno tem, essa percepção de intensidade que o aluno tem, quando ele acaba o treino, ele está morto, né? É devido a quê? Você falou das capacidades, é porque é muita capacidade misturada junto, no mesmo treino, combinadas, vamos dizer assim, combinadas no mesmo treino. Porque assim, quando você vai na musculação, ou o cara faz força, depois ele termina e vai fazer uma esteira ou um cardio, às vezes até faz um treino bom de força, vai fazer um treino bom depois de cardio, mas é difícil você ver eles fazendo concorrência, misturando, né? Sim.
E no CrossFit já tem essa característica. Mas a que você atribui essa percepção de intensidade tão grande no CrossFit? Vamos lá. A ideia do CrossFit, isso você aprende no nível 1, não vou lembrar a página da apostila agora, mas assim, o CrossFit é um exercício funcional de alta intensidade, constantemente variado. E a ideia dele é te preparar para qualquer coisa, é te preparar para a vida. Alta intensidade, constantemente... Variado. Então já é intencional já, de quem escreveu a metodologia. Isso, do Greg Glassman. Já foi de caso pensado matar as pessoas assim. Entendi. Mais ou menos foi isso. Intencional, então. É intencional. Entendi. Mas a ideia é te preparar para qualquer coisa. Então, por exemplo, desde atividades diárias, de tirar um peso do chão, carregar uma sacola de compras, por exemplo, uma senhora mais idosa, conseguir ter autonomia de carregar uma sacola de compra, ir até o carro dela e deixar lá. Subir a escada, pegar um objeto e guardar no armário. A ideia é que você trabalhe todos os movimentos, né? Se você pegar da ideia do funcional, empurrar vertical e horizontal, agachar e levantar, puxar vertical, puxar horizontal. Você trabalhar essas capacidades físicas e você vai mexer isso nas variáveis do treino. Então você pode colocar intensidade e fazer treinos por exemplo, com prioridade de tarefa, prioridade de tempo. Por exemplo, eu quero que você cumpra uma tarefa o mais rápido possível. Então eu vou te dar, sei lá, o famoso 21-15-9, o FRAN, que é thrusters e pull-up. Você vai fazer isso no tempo menor possível, então você coloca uma intensidade ali. Eu posso trabalhar com treinos longos, sei lá, mais de 15 minutos, já são considerados treinos de endurance. Tem um dia que eu vou trabalhar só força, que é o heavy day, para você fazer um fortalecimento. Então, às vezes, nesse heavy day, você vai fazer 10 séries de agachamento. E a intensidade é relativa, porque o que é intenso para mim pode não ser para você. E o que é intenso para você pode não ser para mim. Por isso que tem as sugestões de treino para cada nível na lousa. Exatamente. Na verdade, hoje em dia, o que eu penso é o seguinte. O ser o RX, vem da sigla em inglês lá, mas é você fazer o que está prescrito. E não necessariamente hoje eu vejo como fazer o que está prescrito com a carga sugerida ou com o movimento sugerido. Mas você atingir o objetivo, o estímulo que eu propus para a aula. Então, o meu estímulo hoje é você trabalhar a potência, você trabalhar o sistema anaeróbio, aeróbio. Então, se eu conseguir fazer isso e acabar dentro do tempo proposto, eu fiz RX. Porque eu atingi o objetivo do treinamento, que era, por exemplo, fazer um tiro de 400 metros em 2 minutos. Se todo mundo da aula conseguiu fazer em 2 minutos ou menos, eu atingi o objetivo, eu fiz o RX. Não necessariamente a carga em si, ou um movimento específico, eu vou considerar um RX, né? E essa é bacana de você trabalhar com essas variáveis dentro do treino. Você, geralmente, pela ideia da CrossFit, você vai trabalhar 2 ou 3 movimentos, então você pode trabalhar, igual no que eu citei no FRAN, do 21-15-9. Eu faço um thruster, que é o movimento de empurrar a barra, e faço o pull-up, que é o movimento de puxada. Então você combina essas variáveis, coloca intensidade no treino, e aí você vai passar isso para os alunos e trabalhar. E individualmente você consegue também individualizar o treino numa sala grande, porque, por exemplo, o cara que não consegue se pendurar na barra, eu vou e coloco ele numa argola. Às vezes para ele, se eu colocar ele bem embaixo da argola, cara, vai ser intenso, porque ele vai fazer muita força na puxada. Mas para um cara que é mais treinado, o ideal é que ele se pendure na barra. E você vai trabalhar ali as capacidades e os músculos propostos, né? Exatamente. Entendi. E a gente não trabalha, na verdade, igual na musculação, um músculo isolado. Não vou fazer bíceps, eu não vou fazer dorsais hoje, eu vou trabalhar a puxada. A puxada, você trabalha sempre grupos musculares grandes. Eu vou agachar, agachamento trabalha muito grupo muscular. Então você também trabalha mais o movimento de empurrar, puxar e agachar do que especificamente um músculo isolado. Entendi, você precisa de mais músculos para você poder realizar o agachamento, no caso que você citou, o agachamento. Isso. Você precisa de uma gama de músculos interagindo ali entre si durante aquele movimento que vão propiciar fazer o movimento. Né? Exato. No caso do agachamento tem o abdômen, tem o quadríceps, que é muito efetivo, glúteo, posteriores, dorsal para estabilizar. Então, e isso também é bom, porque o cara que quer emagrecer, ele está solicitando muito músculo, o gasto energético dele aumenta, e aí ele vai queimar as calorias que ele quer. E de forma geral, você fortalece muito músculo e prepara melhor o seu corpo. Fica uma preparação no contexto global mais equilibrada. Exatamente. Porque às vezes a pessoa, quando ela trabalha o treinamento, lógico, né?
Treinamento de musculação é né, uma especificidade, e treinamento de CrossFit é outra. Exatamente. Né? Não adianta eu querer falar que eu vou preparar, por exemplo, um Mr. Olímpia, um cara que vai correr Mr. Olímpia fazendo CrossFit, né? Não. Pode até ter um treinozinho que ele vai fazer ali em alguma etapa para atingir algum objetivo de qualitativo, mas para rasgar músculo, para hipertrofiar, aumentar a secção transversa, o específico é musculação. A ideia do CrossFit nunca foi aumentar a massa muscular de ninguém. Apesar disso ocorrer em qualquer atividade que você faça, você vai ter, nem que seja mínimo, algum aumento, alguma hipertrofia muscular. Mas a ideia do CrossFit não é aumentar o volume, é te preparar para as atividades do dia a dia. Então, Uma capacitação. Exatamente, você vai trabalhar várias capacidades físicas para você estar preparado. Então, eu tenho que estar preparado, se do nada eu precisar correr 5 km, um crossfitter consegue correr, né? Sem se machucar, sem ter risco de lesão. Se eu precisar, sei lá, carregar um monte de peso, né? Sei lá, muitas sacolas de compra, ou sei lá, carregar um pneu de carro para trocar, eu consigo fazer porque eu tenho o corpo preparado para isso. Agora, se eu quero algo mais específico, sei lá, ser um Mr. Olímpia, aí eu preciso ir para a sala de musculação e fazer o trabalho de hipertrofia lá. Mas o foco principal do CrossFit nunca foi aumentar a massa muscular de ninguém. Foi te preparar o corpo para as atividades que possam surgir aí no seu dia. Eu lembro que dentro do boxe, por exemplo, tem dias que a percepção que a pessoa também aumenta ali a hiperventilação, né? Ela começa a ficar mais ofegante. É porque todos os exercícios que nem você já citou aí, eles são feitos em níveis de intensidade grandes para quem está fazendo. Sim. Né? Então, se é um dia de força, né, a pessoa vai fazer... primeiro que ela vai ativar, né, ela vai solicitar vários músculos. E aí, solicitando vários músculos, quando ela faz o movimento principal, ela também está fazendo um movimento principal com uma carga alta, uma carga boa, vamos dizer, uma carga, né, que para ela traz uma certa dificuldade. E aí, tudo isso daí você aumentou calibre de artérias, você aumentou o fluxo sanguíneo, né, você teve ali um momento ali de retenção do ar, né, de apneia, né, para você poder gerar força, contrair os músculos estabilizadores. E depois disso, é engraçado porque depois de um exercício de força, às vezes vocês combinam com um exercício de cardio, né, que o pessoal até brinca, vou pagar ali para poder ficar correndo na rua, né, que é quando vocês quase atropelam as pessoas na rua. Inclusive, essa semana teve um pessoal correndo na rua e o pessoal achou que era arrastão de um restaurante e saiu correndo. É verdade, Saíram correndo porque acharam que era arrastão, era só um treino de CrossFit. Só faltava eles também ser do CrossFit também. Não ia sair correndo, né? Aí não só se ia. fosse para fazer o treino junto. Exatamente. Então. E aí, você já tá ali, saindo de um exercício que é vigoroso muscularmente. A intensidade muscular ali é bem vigorosa. Aí você sai desse exercício. Às vezes eu brincava que eu saía da barra bem estrela, já tinha que correr para conseguir fazer o tempo, buscar a meta do tempo, né? Então, isso que é a combinação de capacidades que você se refere? Exatamente. Às vezes você está fazendo um exercício de força, pode ser um levantamento terra, né, um deadlift, e sai dali você vai ter que pedalar uma bicicleta. Então, você está combinando duas capacidades. O fato de você correr na rua, porque você está treinando a capacidade aeróbica e você está fazendo um estímulo de corrida, né? Então você pode combinar um exercício. Sempre se você vai ter um aumento de frequência cardíaca, você está combinando 2, 3 exercícios. Muitas vezes eles vão estar sem intervalo dentro do workout. Então eu vou fazer um deadlift com uma bike e depois eu vou fazer um abdominal na barra lá. Então é essa capacidade aí que vai dar esse diferencial, né? E tem pessoas que fogem de alguns exercícios, assim, vendo o aplicativo assim, tá, vê que vai ter bike, por exemplo. Tem pessoas que não gostam de bike, porque quando eu fazia, eu odiava quando tinha aquela desgraça, né? Cara, aquilo ali, cara, pra mim era muito frustrante. Eu dava, bem na época que eu fazia CrossFit lá, eu dava 3 aulas de bike num dia, de spinning, né? E aí aquele famoso especificidade, né? Você faz uma coisa, aí você vai para uma outra coisa que na teoria teria uma correlação, né? Que seria bike é bike, né? Pedal. Mas como ali você tem mais ativação de outros grupos musculares, né? Eu fazia 1 hora inteira, 3 horas, né, no mesmo dia, às vezes, de aula de bike. Quando eu ia fazer no outro dia a aula que tinha a airbike, né? Airbike, cara, eu não conseguia fazer 1 minuto aquele negócio lá, que eu já queria sair com o coração pela boca. Aquele negócio lá, a pessoa o engenheiro que fez aquilo ali já tá morto, né? Porque senão eu vou matar ele aqui desgramando. É porque a airbike também, nós usamos alguns modelos de ergômetros, né? O remo, o esqui.
A airbike em si, ela é específica porque você tem um trabalho de braço e perna junto. Então, é diferente de uma bicicleta de spinning que você talvez ajuste ali e você usa só as pernas. Então, você se desgasta muito mais. Ela não tem ajuste de marcha nem nada. O ficar fácil ou difícil é a intensidade que você pedala, né? E a resistência é o próprio ar. É o próprio ar. A própria pá ali da... Isso, ela tem uma pá que faz a resistência do ar e ali, é isso aí que vai determinar. Ou seja, quanto mais você coloca imprimir força, maior a dificuldade que você vai ter de volta. E aí, por isso que também você entra na parte de saber treinar e orientar. Porque, por exemplo, a gente tem algumas métricas na bicicleta. Pode ser caloria, pode ser uma distância, né? Em metros ou em milhas, né? Como o CrossFit veio dos Estados Unidos, a gente usa o peso em libras e algumas distâncias em milha. Aproveitando que você falou sobre isso daí, a conversão. Uma em quilos, né? Libras para quilos. Como é que seria isso daí? Porque eu vejo muito quando o aluno vem... Eu, por exemplo, eu tenho um centro de treinamento que é do funcional, não é CrossFit. Uhum. Mas eu, na questão de barra livre, eu uso a anilha olímpica, né? E a anilha olímpica, geralmente, ela vem, né? Em quilos, né? Eu comprei em libras, tá, né? E ela tá lá em libras. Só que quando o aluno olha o tamanho do plate ali, né? Ele fala, putz... pesado, não, isso aqui não é muito pesado. Aí eu falo, não, calma, pega lá. Às vezes eu tô dando de 15 libras pra pessoa lá. Não, pega aqui. A pessoa fala, não, você é leve, né? E eu acredito que até o mesmo tamanho daquela anilha deva ter um motivo. Porque que todas elas são de pesos diferentes, mas do mesmo tamanho. Sim. Tamanho, né? E a questão, como é que é a conversão? Você tem uma tabela, tem uma proporção? Como é que... Uma libra é quantos quilos? Para você fazer a conversão, 1 quilo seriam 2,2 libras, né? Mas se você entrar na internet, você tem uma tabela de conversão tranquila. Eu uso um aplicativo que é o mesmo que a academia tem para fazer o check-in nas aulas. E já tem lá a conversão de libras. Então, só digitar, eu estou com 200 libras. Quanto isso dá em quilos? 93 quilos, mais ou menos. Então, eu já uso lá. Mas 1 quilo são 2,2 libras, né? A gente também faz conversão, por exemplo, de distâncias... entre ergômetros e a corrida e de quantidade de calorias e de saltos de corda também. Então, por exemplo, eu quero correr 100 metros. Quanto dá 100 metros? É igual no remo? Não, no remo eu vou fazer em média 125, 150 metros. Na bicicleta eu multiplico por 3, vou fazer geralmente 300 metros. Então, a gente também tem essas conversões. As anilhas que você perguntou, como o CrossFit usa, a gente tem 3 pilares. O weightlifting, que é o levantamento de peso. Isso está incluso não só o LPO, mas também os exercícios com dumbbell, né, com halteres e com kettlebell, e com medicine ball. O gymnastics, né, a ginástica, então exercícios com peso corporal, e a parte de cardio. Só o peso corporal? Só o peso corporal. E a parte de cardio, que você vai trabalhar corrida, saltos de corda e os ergômetros, né, remo, esqui, bicicleta. Então, no levantamento olímpico, as anilhas têm um padrão, tem um tamanho padrão que seria esse que você citou, né? Porque a anilha, ela precisa encostar no chão e se você, por exemplo, derrubar e cair, a anilha vai ficar um espaço entre o chão corpo e a barra e ela não te machuca. Não te esmaga. Né? Então, elas têm um padrão também por causa disso. Já trouxe isso do LPO e a gente só transferiu pro CrossFit. Porque às vezes numa falha, né, como é peso livre, né, se você cair com a barra ali, ela não vai te esmagar, né? E até para as posições de saída, de tirar a barra do chão, você consegue manter um padrão bom de postura. Então, tem um porquê também a altura certa das anilhas, tudo. Então, por isso que elas são grandes. Só varia a espessura e às vezes o material, né? Tem anilhas que são mais de borracha, tem anilhas que são de ferro, enfim. Mas geralmente o tamanho padrão é o mesmo. Mas todas elas você pode jogar no chão, porque quando você entra no box do CrossFit é aquela barulheira, né? Aquelas barras caindo, né? Geralmente assim... Tem anilha que é só para impacto, ou tem anilha que não suporta, porque assim, quando eu fui comprar essas anilhas, veio um nome que era anilha Kit Bumper. Bumper, tá. Essas daí são específicas para jogar no chão ou é só um nome? Em geral, as anilhas são feitas para jogar, a gente não orienta no nosso box a jogar as anilhas de 10 libras e de 15 no chão. Que pode quebrar. Porque elas são mais finas, né? E a barra em si, a masculina pesa 20 quilos, né? Que são 45 libras. E a feminina 35 libras, que dá uns 15 quilos. Então, o impacto da barra, tamanho mais é essa mesmo. anilha... Não, o tamanho também muda, tá? E a espessura da barra também. Barra. Porque o tamanho de mão masculino e feminino muda, então muda-se o padrão da barra.
Mas a gente não orienta a soltar as anilhas de 15 libras, de 10 libras, nem as menores, né? Porque elas são mais finas e podem quebrar. Geralmente de 25 libras para cima, elas são as anilhas maiores e aí você pode jogar no chão. A anilha bumper é um material que ela, na verdade, é um pouco mais macio, teoricamente é uma borracha diferenciada. Então, a hora que você soltar no chão, que já é de borracha, ela salta um pouco mais também e amortece mais o impacto. Se você pegar uma anilha olímpica, ela bate mais seco no chão, ela já não quica tanto. Tá? Mas o nome bumper é porque ela é o material que faz ela saltar um pouquinho mais. Ah, entendi. E esse salto aí do seu box lá é de borracha? É de borracha. Esse salto aí, às vezes ele... nesse efeito rebote, às vezes soltar com muita carga aí, já não acontece acidente, ela cai, aí a pessoa põe o pé embaixo e... Pode acontecer, né? Porque por isso você tem que fazer a distribuição correta ali do espaço entre um praticante e outro, né? Isso. Eu vejo que você sempre quando vocês iam fazer uma aula que tinha muita barra, vocês faziam um layout lá, colocavam um espaçamento ali. Todas as aulas você vai pensar no layout para acomodar a sala da melhor forma possível e evitar qualquer tipo de problema. O soltar a barra também tem que... como você orienta o aluno. Por exemplo, os movimentos acima da cabeça, se você desequilibra, o ideal é que você jogue a barra para um lado e você vá para o outro, né? Para que ela não caia em cima de você. Mas também vai a tua parte de orientar o aluno, ó, o amigo tá ali, então solta antes a barra, não tenta salvar, porque nessa de você tentar salvar e encaixar o movimento, você vai andando para frente, pô, tem uma barra ali, tem um colega, então também tem esse cuidado de você orientar a pessoa e como que ela vai... Você precisa ensinar o aluno a errar. Porque existem formas de você errar. Por exemplo, você errou um snatch, pô, a barra tá aqui. Se ela foi muito para trás, eu solto a barra para trás e vou para frente. Se a barra tá muito para frente, eu solto ela para frente e vou para trás. Você precisa ensinar o aluno também o erro para ele não se machucar. E aí também você volta naquele assunto de lesão. Né? E vocês organizam nessa questão de você jogar a barra para frente e você ir para trás, jogar para trás ou ir para frente, vocês organizam a sala de maneira que dê para fazer isso aqui, soltando a barra não cai no amigo de trás, por exemplo. Tem que ter um espaço, né? Tem que ter um... ela vai cair no chão e aquele minuto que soltou assim, o aluno também já fica meio esperto para segurar a barra, né? E se o amigo de trás ou da frente não está no momento realizando o exercício, ele dá uma seguradinha. Então a gente deixa um espacinho para cada aluno e dependendo do treino, às vezes eu tenho que colocar mais material na sala. Então, por exemplo, eu tenho que colocar a caixa para o aluno saltar, um remo ali e tem movimento de barra. Então eu vou colocar... Isso aqui é você fazendo... Esse se chama overhead squat. Overhead squat, que é a barra acima da cabeça. Isso. Né? É um exercício difícil. Então, por exemplo, se eu errar esse movimento, eu vou, por exemplo, jogar a barra para frente ou para trás e vou me afastar dela, né? Esse é um squat clean também. E é um movimento... É um squat clean jerk, eu acho. Eu queria que voltasse um pouquinho lá no primeiro movimento, né, do agachamento overhead. Isso. Né? Cara, esse movimento aí, queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que tá em casa, né? Quais são os músculos? Porque a gente vê um movimento quando é agachamento, o que a gente pensa? Quem é leigo, né? Perna, né? Tô trabalhando perna ali e tal, mas às vezes só pra pessoa conseguir descer com a barra, né? Porque ela vai precisar solicitar outros grupos musculares para poder fazer movimentos sem encolher cotovelos, né? sem né? fazer aí um movimento da cintura escapular irregular. Como é que seria aí, quando você começou a fazer esse movimento, qual que foi as dificuldades maiores que você sentiu para fazer esse movimento? Como você veio da musculação, acredito que você já agachava, né? Mas quando você foi específico esse movimento, você sentiu outras dificuldades? É engraçado que esse foi um dos primeiros movimentos que eu fiz quando eu treinava musculação. Eu sempre tive curiosidade do LPO, levantamento de pesos, e tentei incrementar isso na minha rotina. Uma vez ou outra que eu fazia uma preparação física, eu tentava fazer. Então eu não tive tanta dificuldade, apesar de não entender 100% a ideia do exercício. Mas o problema maior é que o aluno, às vezes, ele não tem mobilidade da cintura escapular para segurar essa barra para cima, né? Então esse agachamento você trabalha o corpo inteiro. Você está trabalhando a musculatura do tronco em geral, abdômen, dorsal para estabilizar, né? Perna, glúteo, a perna em geral, quadríceps e posterior de coxa, adutores. E o braço ali, muito ombro, né? Porque é o principal. E tríceps, né? Porque vai ter que estar com o cotovelo travado. Então é um movimento global, né?
Você vai trabalhar estabilização e força. Posso dizer, então, que dos músculos esqueléticos ali, não tem um aí que não esteja ativado aí. Ó, essa barra aí tá com mais ou menos 100 quilos. Para você agachar com essa carga, você vai usar tudo que você puder para ela não despencar em você. Então, você tá desde o dedinho do pé cravado ali no chão, estabilizado, até perna, abdômen, ombro, tá tudo encaixadinho ali para você. Até o músculo da cara está travando ali para poder... da cara, né? Porque você tá fazendo uma força absurda ali. Entendi. Até do cabelo, né? Não, você usa tudo. Ah, legal. E aí, o segundo movimento, o segundo exercício, aí, ó, você tá descendo aí com a barra acima da cabeça. Que é o movimento do levantamento olímpico, é um exercício auxiliar aí. Ah, legal. E deixa eu ver qual que vai ser ali o próximo. Esse aí é o que a gente chama de clean and jerk, né? Eu fiz o movimento de squat clean e o jerk é esse movimento aí. E o jerk é quando você joga para cima da cabeça. Isso. O jerk, ele tem 3 variações dentro do levantamento de peso. Eu posso fazer esse movimento que eu fiz, é o split jerk, que é onde você afasta as pernas. Você tem o push jerk ou power jerk, que é um movimento que você deixa a perna paralela e faz em meio agache. E o squat jerk, que você entra agachando completo, tá? E todos eles dependem de uma coordenação motora e mesma coisa do overhead, aquela força de cintura escapular, estabilização para segurar uma barra para cima da cabeça, né? Você citou ali no começo da nossa conversa a questão da potência, né? Sim. Para quem é do meio de treinamento, conhece o que seria, né, tecnicamente, a questão da potência. Mas eu costumo definir, para ficar fácil quando eu vou explicar para meus alunos, que tem exercícios que eles só podem ser feitos não apenas com força, mas com potência. Porque eu entendo a potência uma manifestação de força vezes potência. Vezes velocidade. Aceleração. Então, força vezes aceleração. Você pode ver que quando você coloca a barra aqui, para você poder mandar ela para cima, se você for querer fazer isso daí, inclusive no CrossFit tem muitas essas divisões, né? Se você for querer fazer na força, ela não vai subir. Sim. Ainda mais com quase 100 quilos. Aí tinha quanto aí? 120 quilos, mais ou aí, menos. Tá. Isso. 125. Só com a cintura escapular, você não vai conseguir subsidiar isso daí, certo? Sim. Então você vai ter que pegar e atribuir a aceleração, né? E a aceleração, quando você vai fazer essa aceleração, lembra que vocês explicavam muito a questão de trabalhar desde do tornozelo para você poder produzir o torque, produzir Sim. ali o arranque, né? E tem aluno que tem muita dificuldade para entender esse contexto global poxa, agora eu vou ter que subir, não, agora tem que subir e tem que colocar também o trabalho do tornozelo. Sim. Como é que é esse processo pedagógico para você ensinar o aluno a ter essa consciência corporal? Vamos lá. Por exemplo, o cara fazer o jerk. Eu preciso respeitar, igual eu falei antes também, alguns processos e o aluno precisa entender isso. Então, primeiro, o cara tem que fazer conseguir fazer um desenvolvimento na força, um press militar, né? Um desenvolvimento de barra. Então, ele tem que entender que quando ele está na posição de pé, ele tem que estar com o abdômen ativo. Eu vou encolher o queixo, vou fazer a barra subir numa trajetória reta. Então, eu não posso fazer a barra dar essa volta, porque senão eu perco o eixo, que a barra tem que subir, ela vai cair. Depois que o cara entendeu bem esse movimento de empurrar a barra para cima da cabeça, aí eu vou introduzir o segundo movimento, que seria o push press. Push press, a gente vai usar a perna só uma vez, vai empurrar e desenvolver a barra para cima da cabeça. Então, por exemplo, do shoulder press, que a gente chama, né? A gente usa a nomenclatura em inglês, que é o press militar. Para o push press, eu consigo levantar em média 30% a 40% a mais de peso. Então, se eu levanto 100 quilos no shoulder press, eu conseguiria, num push press, levantar 130, 140. E nisso eu vou fazer um processo pro cara. Pô, o dip, que é a posição de meio agache. Só para você incluir a aceleração. Isso. Então, eu quero que o cara faça o dip, né? Então, eu vou ensinar o cara a ativar o tronco, a fazer o dip, o encaixe de quadril, esse meio agache, e vou fazer ele ativar. Mas eu começo primeiro sem barra, depois eu coloco um caninho de PVC, depois eu coloco uma barra sem peso, depois eu coloco pouca carga e vou fazendo essa progressão. O cara entendeu o push press, aí eu vou passar para o push jerk, que é o segundo movimento, que é o movimento que eu vou usar a perna 2 vezes, para jogar o peso para cima e para agachar de novo. Do push press para o push jerk, eu consigo aumentar também uns 20, 30% a mais de carga. E sempre fazendo o aluno entender e respeitar esse processo.
O split jerk, ele é o patinho feio do levantamento de peso, porque é muito dinâmico você trabalhar esse espaçamento de perna. Então, o aluno precisa entender os outros movimentos, e para eu entrar nele, eu vou também fazer um trabalhinho, sem barra, depois com uma barra com PVC, e existem diversas formas de você ensinar ele a chegar nesse movimento. E aí vai do treinador entender qual é a dificuldade do aluno e qual ferramenta ele tem que usar. Nesse processo aí pode também acontecer um desequilíbrio, né? Na hora de É muito comum. Afastar as pernas. É muito comum, porque você precisa afastar a perna não antero-posterior, mas tem que ser meio que diagonal. Então, e tem o ajuste certo. Uma perna não pode ficar... Você tem que distribuir o peso 50% em cada perna. Então, se ficar mais uma perna mais do que na outra, você gera desequilíbrios. E nisso aí o professor vai ter que achar o ajuste de carga e de movimento para que o aluno consiga fazer. Isso daí num desequilíbrio muito acentuado, a orientação é soltar a barra, porque senão você não vai conseguir voltar. Exatamente. Inclusive, esse é o movimento que é mais fácil de você salvar ele se você errar. Porque mesmo que se você cair um pouquinho com o pé na frente ou com o pé mais para trás, você ainda consegue, com esse jogo de pernas, recuperar a barra. Os outros movimentos, se você errar, você tem que soltar. Não dá para você tentar salvar, porque não dá chance não tem chance de erro. Ou você acerta ou você errou. Então, o soltar a barra, ele é uma questão também de o aluno também chegar no limite dele ali, aí o movimento, ele quer mandar um outro movimento, o movimento não sai, e aí ele vê que não vai seguir, e ele, por segurança, solta. Então, essa questão de soltar a barra seria uma questão funcional, então, também. Uma questão totalmente funcional para que ele tenha a segurança dele ali. Tem uma função ali, que é o soltar a barra. Quando você trabalha com cargas altas, igual essa carga aí para mim, ela já está uma carga perto dos meus 85%, 90% do meu máximo que eu já levantei. Então, eu não vou voltar uma barra no ombro para depois abaixar ela. Chegou lá em cima, completei o movimento, eu solto. Agora, cargas mais leves, existe a forma de você voltar no ombro e refazer o movimento, que a gente chama de barbell cycling. E aí existem as técnicas para tirar a barra do chão, para pôr do ombro para cima. E aí cada carga e cada fase do treino exige uma técnica diferente que você precisa também ensinar para o aluno. E você já teve assim, agora vamos falar um pouco sobre, né, a gente tem mais vídeo aí, tem mais imagens aí da dificuldade do seu dia a dia aí? Esse é simples, né? Esse é o famoso, supino, né? Famoso supinão aí, a gente chama de bench press ali no CrossFit, que é um exercício básico de força, né? Dificilmente a gente coloca dentro de um workout, mas para treinar força básica, né? Que o básico seria deadlift. Isso aí também é exercício básico, que é a barra na força, que o aluno deveria aprender primeiro isso, para depois evoluir para movimentos, né, de suspensão na barra. E não tem embalo nenhum das pernas, você está pensando na força mesmo. Isso, aí exatamente, tudo na força. Aí seria andar de ponta cabeça também. Para chegar nesse movimento, eu preciso cumprir alguns processos, desenvolver força, né, e algumas mecânicas para chegar nisso aí. Eu sei que alguns movimentos no CrossFit vocês fazem para poder ter uma evolução para um outro movimento. Né? No caso, como vocês arremessam, até vai ter aí, acho que se você arremessa uma bola, como vocês trabalham alguns exercícios de arremesso, eu vejo que quando vocês vão fazer, por exemplo, a flexão de braço, vocês fazem com um pouco mais fechado, né, para poder ter uma transferência. No caso esse daí, eu vou usar para poder ter transferência para que outros exercícios? Na verdade, esse é o handstand walking, para eu conseguir fazer ele, né, você falou da flexão. A gente usa, por exemplo, quando eu vou empurrar uma barra, igual no exercício anterior de jerk, a distância do meu braço é mais ou menos a mesma distância que eu faço a flexão. Então, eu estou treinando a musculatura de empurrar na mesma posição do braço que eu empurraria uma barra para cima. Então, o supino eu faço numa posição mais fechada, porque eu vou transferir essa força para os outros exercícios, para os outros movimentos. Então, não faz muito sentido eu ficar fazendo um supino muito aberto ou muito fechado, porque não é assim que eu vou fazer nos outros exercícios. Entendi. Você pode fazer, talvez, numa sessão depois do treino, como fortalecimento, trabalhar numa angulação diferente da musculatura, mas, de forma geral, você trabalha da mesma forma que você vai fazer. O handstand walking, na verdade, ele deveria ser aprendido primeiro do que um handstand push-up, que é virar de ponta cabeça na parede para fazer uma flexão de braço. Porque a progressão seria você primeiro ficar parado, numa parada de mão, porque isso demonstra que você tem controle sobre o seu corpo, né? Sobre o seu core e tudo mais. Aprendi a controlar meu corpo, depois eu começo a andar. Depois eu viro na parede e começo a fazer a flexão. Então eu cumpro alguns processos. O handstand walking é um exercício que gera algum desafio, que veio da ginástica, que a gente incrementa nos treinos, né? Para
para desenvolver isso aí na No galera. caso do push-up, vai ter ainda também uma imagem de vocês fazendo na parede, né? Eu acredito que sim. Vamos ver aí se... Eu falava, os caras ficam brincando de bananeira no box, mano. Vai lá fazer palhaçada, Ah, né? fala pra circo agora, o que tá acontecendo aí? Né? Olha lá, não, A volta é rapidinho, mas se quiser passar um pouquinho, não tem problema. vejo o cara usar a perna, né? O cara fica usando a mão pra andar, né? Parece que tá no circo, né? Ó, isso aí é o agachamento, né? Que é o back squat. É o né? back squat. Então é um agachamento, é um exercício básico de força também. Aí tem quantos quilos aí? Aí tem 315 libras, dá mais ou menos 143, 145 quilos. Aí já é Então, uma aí ó, aula. você pode olhar que eu tenho alunos de diversos níveis, né? Alguns têm uma barra com peso, outros barra sem peso. Então, dentro da mesma aula, eu individualizei o treinamento. Eu consigo atingir os alunos de diferentes níveis de... Ó, às vezes eu desenho na parede, inclusive eu tenho essa tatuagem na minha perna, Uhum. porque é uma forma também que eu usei para o aluno entender o movimento. Então, eu demonstro o exercício, eu mostro as fases, eu mostro um desenho para que ele entenda e consiga desenvolver bem o treino dele. Esse é o... Eu citei, acho que ele ali, o Ring Muscle Up. É um exercício mais complexo, né? De suspensão, exige um pouquinho mais de força de puxada. E esse aí é a flexão, esse é o handstand. Essa é a modalidade que a gente chama de Strict HSPO, que é o handstand na força, né? Existe também o keeping, que é chutando. Ali você não tá chutando, né? Que é só realmente no braço ali. O ideal seria aprender esse primeiro, na força, e depois aprender com chute, com balanço. Que aí você vai colocar outros elementos, né? Isso. Vai coordenar outros movimentos. Exatamente. Porque você começa a colocar mais musculatura, mais movimento, você precisa coordenar isso. Entendi. Então, assim, essa questão do processo pedagógico, na verdade, então, eu vejo que existe no CrossFit, na metodologia do CrossFit, uma preocupação muito latente com a segurança do movimento, né? Se Sim. você seguir os processos evolutivos de cada exercício e tal, existe um processo pedagógico bem estruturado, né? Exatamente. Isso para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo outro. E você tem aí... os alunos te dão feedback em relação à melhora de saúde. Por exemplo, quem não quer fazer, que a gente sabe que dentro do box CrossFit tem um universo muito, muito grande, né? Uma questão de comunidade muito forte, como você falou. Então, o pessoal vai fazer provas também fora do dia de treino, né? Faz o Murphy, faz outros Sim. tipos de super aulas, assim, né? Mas, assim, quando o pessoal fala assim, poxa, eu tô fazendo há um ano CrossFit, eu sinto essa melhora... Você já teve esse feedback? Você melhora aí nesse aspecto? Tem alunos, por exemplo, tem um aluno que ele tinha muita dificuldade de agachar com a barra para cima da cabeça, no overhead. Ele não tinha mobilidade para isso. E eu comecei a passar para ele essa sequência de mobilidade. Falei, ó, essa aqui você consegue fazer em casa, essa aqui também. E o cara foi fazendo. Hoje em dia ele agacha muito melhor com uma barra acima da cabeça do que ele agachava um tempo atrás. Ele tem mais domínio da barra, porque ele respeitou e seguiu os processos. Eu tive aluno que, por exemplo, de personal, que eu passo bastante coisa funcional, assim, tipo CrossFit. O cara falou, mano, hoje em dia eu não sinto mais dor, eu sinto mais disposição para fazer algumas coisas. Então, a atividade física, o CrossFit em si, ele vai melhorar a tua parte física. Você vai melhorar tua diabetes, teu colesterol, teu tônus muscular, tua postura, tua autoestima. Teve gente que deixou o quadro de obesidade e não é mais obeso porque treina com vocês lá no CrossFit. Você já viu muito esse... Porque assim, quando a gente fala... a gente que é da área, a gente está muito sujeito a isso. Trabalha com personal trainer, né? Uhum. Como personal trainer. Os alunos, eles vêm, às vezes, procurando objetivos muito específicos, né? Quero emagrecer e definir, quero hipertrofiar. E você já teve assim feedbacks positivos dos alunos em relação a isso? Teve gente que era sedentário e hoje está com um físico legal. Teve gente que era obeso e agora não é mais obeso. Você tem esses casos lá no box lá? Você vê isso daí diariamente? Sim, tem muitos alunos que entenderam a importância de treinar, de seguir uma boa alimentação, uma boa dieta, começaram a perder peso, melhorar a qualidade de vida, melhorar a autoestima. Então a gente tem muito caso assim, porque é uma atividade que é dinâmica, que ajuda você a atingir os objetivos.
e se o aluno entende e faz tudo certinho, ele consegue isso tranquilamente. Então a gente tem bastante caso disso. Então a gente tem alunos que eram obesos, hoje não são mais obesos. Exatamente. Já até começou a pegar um físico Sim, bacana. já com um físico legal. Tem alunos de certa idade, lá da melhor idade? A gente trabalha com crianças, a gente tem turminha lá, pelo menos na nossa CrossFit, de mais ou menos 3, a partir dos 3 anos, né? A gente começa a dividir eles por idades, eu tenho adolescentes, a gente tem jovens, adultos, a gente tem idoso. Hoje eu já trabalhei também com cadeirantes, então existe o CrossFit adaptado, então a gente adapta também o CrossFit para a realidade deles. Inclusive tem campeonato também de CrossFit adaptado, então eu já trabalhei com todo tipo de gente, cara, de criança até idoso, de portador de necessidade especial ou não. A gente já trabalhou com todo mundo lá e o CrossFit consegue atingir a todos. Então, respondendo ali o primeiro tema da nossa conversa, no comecinho da nossa conversa, CrossFit, então, hoje você atesta que ele é para todos e que ele é seguro. 100%. Estando com um profissional qualificado que queira trabalhar de forma correta, o CrossFit é para todos. Então, isso daí você tocou num ponto que é fundamental. O profissional. Pessoal, profissional ruim, profissional bom, você vai ter em todas as áreas, né? Você vai ter um advogado bom e você vai ter um advogado porta de cadeia. Você vai ter um médico bom e um médico, né, trambiqueiro. Você vai ter o médico que não estuda muito, né, o médico aloprado. Você vai ter o personal bom, o personal que não é bom, que não é... Porque quando você tem um profissional que não é bom, ele tá sendo irresponsável. Não sei se você concorda comigo, você está sendo irresponsável porque ele está lidando com vidas, né? Saúde das pessoas. Está com a saúde da pessoa na sua mão, né, cara? E assim, às vezes quando um médico ele erra em um, né? Se você é um coach de CrossFit, tem lá aquela imagem da sala lotada lá, por favor? Se você erra com um treinador, um preparador físico, você está errando com quantos ali? Quanto que tinha? Em média aí, nessa aula aí devia ter pelo menos 20 pessoas. Isso daí era uma aula especial ou são as pessoas que são membros dessa turma? Era uma aula normal. Então, talvez uma quarta-feira às 7 horas da manhã. São 20 pessoas que geralmente costumam treinar com você ali. Sim. Então, se você trabalha com elas ali há um ano e você trabalha de forma desleixada, você não vai entregar saúde para elas. Você vai entregar qualquer outra coisa menos saúde. Exatamente. Eu faria um desserviço, né? Então, é uma responsabilidade cuidar de 20 pessoas ali e entregar para todos eles numa mesma aula motivação, qualidade de vida, entre outras coisas aí, é um desafio grande. Mas um profissional que se esforça, que se empenha, ele consegue fazer isso de forma eficiente e bem qualificada. Pessoal, eu espero que vocês tenham aí gostado de conhecer um pouco mais conhecer mais por dentro o CrossFit, né? E o que propicia de benefícios aí o treinamento, como é um treinamento de CrossFit. A gente sabe que o exercício físico ele é importante, de qualquer forma, seja a musculação, seja o desporto, seja o CrossFit, esportes coletivos, lutas, todos eles. É importante que você faça alguma coisa. É muito melhor do que a pessoa ficar, né? Exatamente. Tendo doenças atribuídas ao sedentarismo, né? Eu falo pra galera, às vezes você pode falar, não gosto de CrossFit, não gosto de musculação. Cara, o que você gosta? Eu gosto de zumba. Cara, vai pra zumba. Levanta do sofá e vai treinar. Eu gosto de jogar bola. Pô, então vai jogar bola, cara. Mas não fica sentado lá, só no celular, vendo TV e comendo besteira. Vai se movimentar, vai se mexer, que você só tem a ganhar, né? Você tem o seu Instagram, onde você mostra a sua rotina diária de treinos, onde você faz algumas campanhas de saúde, faz alguns relatos, né? Sim. Fala para nós aí o seu arroba, olha para a câmera aí, se divulga aí. Galera, sigam lá, é Felipe, F-I, tá? Felipe, _Eller, _personal. Eu posto muito meus treinos, muito que eu faço, vira e mexe eu dou alguma dica para você melhorar e ter eficiência em alguns movimentos, alguns exercícios. Mostro também, de vez em quando você vai ver a minha rotina ali, e é com o intuito de motivar vocês e de ajudar, tá? Às vezes eu recebo mensagem lá de gente, já recebi gente falando, pô, você deu uma mensagem hoje motivacional, me ajudou bastante, eu não estava querendo ir treinar e fui. Aquele famoso tapa na cara com luva de pelica. Mas a intenção é que vocês se sintam motivados e vá treinar e cuide da saúde de vocês, porque vocês têm que cuidar do corpo, cara. Vocês moram no corpo de vocês, então tenho certeza que vocês queriam morar numa casa top, então cuidem do corpo de vocês como se fosse uma casa e que seja a melhor casa do mundo para vocês, tá? Então sigam lá,
Pode mandar mensagem se você quiser dica, quiser ajuda. Eu estou sempre disposto aí e vou te responder para te ajudar. Felipe Heller, profissional diferenciado, que trouxe aí um papo diferenciado sobre o CrossFit. Então, agora você conhece um pouco mais. O CrossFit é para todos, CrossFit é saúde. E, gente, sigam esse cara aqui, esse cara é sensacional. Espero que eu tenha podido ajudar vocês. Gente, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, tá? Precisando aí mandar mensagens aí, o canal sempre responde. E obrigado, muito obrigado pela sua companhia. Um abraço para vocês aí e até a próxima!